Para os discípulos, tentando impedir as crianças de chegarem perto de Jesus. Fala para quem está atrás, não faz isso não, mano. Deus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Quem está vivo aí, amém? Amém. Então vamos. Eu fico tão feliz de ver a quarta-feira que é a Rede Kids que faz, porque por muito tempo, né, as crianças nós deixávamos de qualquer jeito, não dávamos o real valor, e é tão importante. Se você soubesse a importância que tem para essas crianças eles estarem aqui uma vez por mês, sabe? Aqui focados, aqui no altar. Muito bonito isso. Eu tenho certeza que eles vão crescer acostumados com esse altar. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar um texto com vocês. A Letícia falou pela oferta, então vamos orar pela oferta aqui. Letícia, primeira vez tem problema, tá? Esteja a mão para cá, vamos consagrar. Se nós consagramos dízimos, ofertas, votos e sacrifícios no teu altar, Senhor. Nós para te servir, é o nome de Jesus. Quem quer dizer amém? Amém. Antes de eu ministrar, eu queria dar um testemunho para vocês daquilo que Deus fez ontem. E nós temos o Mateus aqui conosco também. Fique de pé, Mateus. Não é de uma forma como nós gostaríamos, né, que o Mateus voltasse correndo assim. Infelizmente, o Márcio, o pai dele, veio a falecer na segunda-feira. E ontem foi o sepultamento do pai dele. Mas eu estive com o Mateus no mês passado, fui ao Rio Grande do Sul visitá-lo. Tenho visto o que Deus está fazendo e aquilo que Deus ainda vai fazer, amém, Mateus? Em nome de Jesus. Mas já é outra pessoa, graças a Deus. Glória a Deus. Eu vejo como nós precisamos de Jesus na nossa vida e a gente não pode desistir das pessoas, amém? A gente tem que continuar acreditando. E com certeza, essas pessoas bem cuidadas, elas darão frutos. Amém? Eu não tenho dúvida. Foi uma semana, queria chamar o William aqui na frente comigo. Eu quero testemunhar, foi uma semana bem atípica, né? Na quarta-feira, depois do culto, a gente foi para a UPA não, para o posto aqui para fazer a vacina. Clínica da Família, fazer a vacina da febre amarela. Porque sexta-feira um grupo foi para Belo Horizonte comigo. Eu levei 20 pessoas comigo para o EDD, o encontro, né, de discipuladores com Deus. E nós todos dormimos, né? E depois na sexta-feira, foi de quinta para sexta, né? Não foi de quarta para quinta, foi meio. Eu sei que na sexta-feira nós acordamos de novo muito cedo, vimos tarde e fomos para Belo Horizonte. Aí lá em Belo Horizonte, aquela unção de Deus. Mas dormir que é bom, ninguém dorme no lugar daquele, né? Nós estávamos lá no lugar com a igreja do pastor Cleiton, que é o nosso discipulador, e tinha aproximadamente só de líderes dele lá, líderes do céu, tinha 300 lá. Então aquilo era muito líder, e nós ficávamos até. Teve gente aí como a Vera, a dona Wanda, e a Ivaci, que até 2 horas da manhã lá, acordado lá, fazendo rua, pulando, cantando tomado por Deus. Eu fui dormir antes, não sou de ferro. Mas foi aquele corredor todo. Nós chegamos aqui domingo, 3 horas da manhã, porque eu não consegui chegar para os 2 cultos domingo. Eu cheguei 3 horas da manhã, porque a vida de Belo Horizonte para cá, você faz em média 8 horas, né? Mas nós estávamos com o titio. Esconde aí, titio. O titio já passou dos 20 anos, né? Então, nós passava ela 120, a Sônia 120, a Vera vinha uns 100 por hora, e o titio vinha os seus tranquilos 65. Nós parávamos no posto, comia, bebia, no banheiro, depois chegava o titio. Estamos esperando, titio, vamos embora. A gente levou quase 12 horas lá aqui. A gente saiu lá 3 horas da tarde, 3 horas da madrugada, foi isso mesmo. Ele falou, nunca nem tão rápido, até nervoso. É uma benção assim. Mas a gente
aconteceu, o Júlio, a gente voltou junto. Isso que eu ia falar. Muito bem, mas foi um pouco cansativo. E quando eu cheguei aqui, eu tinha dito com o Matheus na quinta-feira: Matheus, eu vou lá com o teu pai, vou lá na rua orar com o Márcio. Ele ficou todo feliz, eu falei: vou lá orar por ele. Só que infelizmente não deu tempo, eu falei que o TT estava no carro comigo, e nós subimos para Belo Horizonte. Eu falei: na volta nós vamos lá na rua pegar amigos. Infelizmente, na segunda-feira, recebi a notícia cedo. Domingo à noite na vinda, já comprei passagem aérea na estrada, o Matheus vinha correndo, para ele estar muito mal. E nós chegamos na segunda-feira, pela manhã teve o óbito do Márcio, e nós tivemos que correr para liberar o corpo, foi muito cansativo, correndo à noite. Nós tivemos a escola bíblica aqui ainda, chegamos ainda para pegar o fiozinho. No final da escola bíblica, o titio resolve dar um piripaque aqui, tem que sair correndo com o titio ganhando no colo para a UPA, junto com o Josias, levando e desmaiado, a palavra: Senhor da glória. Foi muita emoção, estou compartilhando com vocês porque é uma bênção, amém? Amém. E nós, diante de tudo aquilo, na terça-feira de manhã nós corremos ainda com o sepultamento, né, do Márcio, que ocorreu na segunda-feira, na terça-feira, meio-dia. Então logo a gente saiu, não consegui nem ficar para o sepultamento, o TT terminou de fazer o sepultamento, também fiz só a cerimônia fúnebre. A gente foi para o Rio de Janeiro, eu e o William, para orar pelo pai dele. O pai dele tem 53 anos de idade e está no INCA, Instituto Nacional do Câncer. E há 3 meses atrás eu fui lá para orar pelo pai dele, eu e o TT. E o pai dele não aceitou, assim, ficou meio... A gente ficou 1h30 quase lá, né? Eu e o William nele, estávamos de jejum esperando para orar por ele, não atenderam a gente ficou. Aí ontem ele permitiu que a gente fosse lá. E foi algo muito lindo de Deus. Eu quero que o William conte. Não consegue não? Não posso cantar? Ele falou para o William uma coisa há um tempo atrás. O William falou para ele há cerca de 2 anos atrás: pai, vamos na igreja e tal. Ele falou assim: filho, se tudo correr bem, como tem corrido no Senado, eu nunca vou para a igreja evangélica. E aí aconteceu, 6 meses atrás, ele descobriu um câncer na perna, que correu para a coluna, chegou aos pulmões. E a gente foi 3 meses atrás lá, não conseguiu, mas no domingo, no sábado, ele falou com ele: traga o pastor aqui que eu quero que ele olhe por mim. E a gente foi, e o testemunho que eu quero dar para você é que eu nunca tinha andado 400 quilômetros na chuva, né? Tão feliz, só para chegar diante de uma pessoa e perguntar: você quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Você crê que Ele pode te dar uma vida eterna? E aquele homem olhou para mim, para ele junto, né? A Ana estava junto também, e ele falou assim: e ele era entubado, com muita dificuldade para falar. Eu perguntei para ele: você quer repetir a oração comigo? Se ele dissesse sim, já estava bom. Ele falou sim. Ele repetiu toda a oração comigo. Tirou força onde não tinha, assim, sabe? Você via ele fazendo assim, para poder falar. Olha para quem está fora de você, ainda tem muita força para confessar Jesus. E o William tinha um medo muito grande, ele estava desesperado, porque ele pensava: meu pai vai morrer, vai para o inferno. Graças a Deus, o diabo não vai ceifar seu vida. O nome do Maurício foi escrito no livro da vida. Você pode dar um glória a Deus?